Mas vamos falar um pouquinho agora sobre histologia. Então, falamos citologia, que seria o estudo das células, e histologia, estudo dos tecidos. Nos organismos que são pluricelulares, multicelulares, as células elas se organizam, existe um nível de organização entre as células, de maneira com que haja divisão de trabalho. Então, uma célula unicelular ela tem que ser capaz de realizar todas as suas funções, para que a célula se mantenha viva. No organismo multicelular existe divisão de trabalho, onde cada célula ela se especializa. E essa especialização permite com que haja divisão de trabalho e a formação de tecidos. Então, histologia vai ser o estudo dos tecidos biológicos, desde a sua formação, e a gente tem outra ciência que é chamada de embriologia, que está associada com a histologia, porque ela estuda o desenvolvimento de todas as células a partir do zigoto, ou célula-ovo, a estrutura desses tecidos, tipos diferenciados de células, e o funcionamento desses tecidos. Funcionamento está mais associado a uma outra ciência que é chamada de fisiologia, que estuda o funcionamento dos tecidos, órgãos e sistemas. E o tecido, por definição, é um conjunto de células especializadas que desempenham uma determinada função. Na espécie humana, a gente vai ter 4 tipos básicos de tecidos, que são eles: tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Então, aqui mostrando um organismo, um anfíbio, um vertebrado, e aqui um sapo, mostrando que ele é um organismo multicelular e que, como organismo pluricelular, ele tem diversos tecidos. Epitélio, tecido epitelial, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido sanguíneo, muscular cardíaco, tecido epitelial, muscular liso, muscular estriado, tecido germinativo com formação dos gametas, tecido conjuntivo. Então, são vários os tecidos que estão presentes nesse organismo, que também estão presentes no nosso organismo. E essas células, se vocês só olharem as imagens, vão ver que elas têm algumas diferenças entre si. E não só em função, mas em relação até à própria morfologia da célula. Por exemplo, uma hemácia, ela tem uma morfologia distinta de uma célula nervosa, de um neurônio, por exemplo, que é bem característica. Diferenças outras, por exemplo, aqui no próprio tecido nervoso, no tecido sanguíneo, você tem muito espaço entre uma célula e outra, que pode ser preenchido por matriz extracelular. Aqui no tecido epitelial, na pele, por exemplo, do tecido epitelial, na epiderme, a gente tem as células unidas umas às outras. E essa união entre as células não permite que haja muita substância entre elas. Então, uma característica do tecido epitelial é essa justaposição das suas células. Então, de acordo com forma, função, características, esses tecidos eles são subdivididos nesses 4 tipos principais de tecidos que eu falei. Aqui algumas imagens por microscopia óptica, aqui mostrando um adipócito. Então, a célula que armazena gordura, lipídio, ela tem membrana plasmática, tem núcleo, o núcleo ele é normalmente periférico, e isso tudo que vocês estão vendo aqui é uma vesícula grande contendo lipídios. Aqui você já tem células do tecido epitelial, as células são mais justapostas entre si. Aqui, se eu não me engano, um neurônio, uma célula da glia. Aqui, tecido muscular. As células do tecido muscular são diferentes porque são células mais alongadas, mais compridas. Algumas têm mais do que um núcleo, outras não. Isso depende do tipo de tecido muscular que a gente vai ver. Aqui as hemácias, tem esse formato de disco bicôncavo. E esse formato de disco bicôncavo vai ser importantíssimo para a função que ela tem de transportar oxigênio. Voltando lá para as biomoléculas, você tem aqui em azul, amarelo, verde, vermelho, biomoléculas que são proteínas, carboidratos, lipídios. Eles se organizam formando as membranas e estruturas mais complexas. Aqui mostrando o ribossomo, ampliando um pouco mais, quer dizer, diminuindo o zoom, na verdade,
Você tem aqui diversos ribossomos em verde, subunidade menor e subunidade maior. Esses ribossomos podem estar aqui dentro dessa estrutura, que é uma organela, que é a mitocôndria. Com um zoom menor ainda, você tem aqui uma célula, outra e outra célula. Além das mitocôndrias, você vê também a presença do núcleo e de outras organelas, que pode ser retículo endoplasmático, complexo de Golgi. E essas células aqui estão organizadas num tecido, que é esse tecido epitelial aqui na frente, aqui em cima. Aqui em cima, tecido epitelial, aqui embaixo, tecido conjuntivo. Da onde vem isso? Desse tecido aqui, que é o polegar. Então, se a gente olhar aqui no polegar e começar a fazer um zoom cada vez maior, a gente vai chegar àquelas biomoléculas que a gente viu na aula passada. Aqui nessa imagem são 12 os tecidos. Tecido epitelial, aqui em cima. A grande característica do tecido epitelial é que ele é um tecido de revestimento. Então, todas as cavidades do corpo, interna e externamente, são revestidas por tecido epitelial. Que tem as células justapostas, todas elas são muito coladinhas umas com as outras, e tem intensa renovação. Então, aqui o processo de mitose está acontecendo constantemente. Aqui embaixo eu tenho o tecido conjuntivo, também formado por células, porque todo o tecido é formado por células, só que as células elas não são justapostas e tem muita substância intercelular entre as células, que é chamada de matriz extracelular. Então, são esses os 4 tecidos que a gente falou: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Esses são os 4 tecidos que a gente encontra no corpo da gente. Só que existem divisões, subdivisões. Então, o tecido epitelial pode ser epitelial de revestimento ou epitelial glandular. Todas as glândulas do nosso corpo são formadas por tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Tem vários tipos de tecido conjuntivo. Osso, cartilagem, o próprio sangue, o que mais? Tecido adiposo, todos esses são tecidos conjuntivos. Tecido muscular, que tem a característica principal de ser contrátil, contratilidade. Tecido muscular, cardíaco, liso e estriado. E tecido nervoso. Cada um desses tecidos tem peculiaridades, cada um desses tecidos tem características e funções distintas, mas todos eles têm as mesmas características básicas, que são formados por células, que dividem trabalho, são células especializadas e contêm aquelas organelas e estruturas que a gente viu também. Em relação ao tecido epitelial, aqui são as características principais do tecido, do tecido epitelial. Justaposição das células. Então, as células, elas são próximas entre si. Então, existe essa justaposição. E para que essa justaposição ela se mantenha, ela exista, existe a presença de junções intercelulares. E são essas junções intercelulares que no tecido epitelial faz com que haja coesão, né, união entre as células e que exista uma certa resistência a esse tecido epitelial. Uma das suas funções também é funcionar como barreira. Então, se a gente pensar na pele da gente, a pele é um órgão, não é um tecido só, porque ele é formado de tecido epitelial e tecido conjuntivo propriamente dito. Mas o que fica em contato com o meio externo é o tecido epitelial. E essas junções intercelulares permitem com que haja uma coesão e uma união entre as células de maneira que haja uma maior integridade. E funcionam como uma barreira física também para a entrada de patógenos. Então, falamos na aula passada, no exercício que teve, de colonização de bactérias na nasofaringe, no intestino. Colonização não é a mesma coisa que infecção. Colonização é a presença de bactérias, de micro-organismos, no tecido. Então, por exemplo, na pele,
ela está sempre em contato com o meio externo, né, o tecido epitelial. Seja esse meio externo a gente aqui agora, ou até dentro do trato gastrointestinal, ele vai estar em contato com o alimento que é o meio externo também. Então, de maneira geral, a gente vai ter a colonização, a presença de micro-organismos nesse tecido epitelial, né? Externo esse tecido epitelial, mas em contato. Colonização não implica em dizer que há doença, nem que há infecção. Quando essas bactérias, quando esses micro-organismos conseguem ultrapassar essa barreira, que é o tecido epitelial, aí você deixa de ter apenas colonização e tem infecção. Escassa matriz extracelular, então como nós temos pouco espaço entre uma célula e outra, aqui a gente não vai ter quase que nenhuma matriz extracelular, também chamada muitas vezes de MEC, matriz extracelular. É um tecido avascular. Avascular significa dizer que não há vascularização, não tem vaso sanguíneo, não há suprimento sanguíneo no tecido epitelial. Mas como é que um tecido ele consegue sobreviver sem sangue, sem entrada, sem aporte de oxigênio e aporte de nutrientes? Então, para que esse tecido ele possa sobreviver, ele depende do tecido abaixo dele, que é o tecido conjuntivo, propriamente dito. Então, todo o tecido epitelial, ele necessariamente precisa estar em contato direto com o tecido conjuntivo adjacente. E esse tecido conjuntivo adjacente que, por difusão, transporta nutrientes, oxigênio, gases, de maneira geral, para o tecido epitelial. Só pensando nisso, será que o tecido epitelial ele pode ser muito extenso no sentido muito espesso? Não. Então, se a gente comparar na pele da gente, o tecido epitelial ele é muito fino e o tecido conjuntivo ele é mais espesso. E ele é mais fino, mais delgado. Um dos motivos é por conta dessa avascularização. Então, se a gente pegar, por exemplo, um alfinete e furar o dedo, obviamente vai sangrar. Mas porque você ultrapassou muito ali o tecido epitelial. Aquela brincadeira de criança que é pegar um alfinete e passar na pele e ficar pendurado na pele sem sangrar. Brincadeira de menino que não tem o que fazer, como todos nós já fomos um dia. Então, não sangra. Não sangra porque você está pegando ali o tecido epitelial. É extremamente fininho. Se você se machucar, tiver uma arranhadura somente ali, naquela região do tecido epitelial, rapidamente regenera a pele, o tecido epitelial, e você não tem cicatriz nenhuma. Agora, se você arranhar um pouquinho mais, ou se machucar um pouquinho mais, se sangrar, aí você tem cicatrização. O tecido epitelial, ele tem, além de junções celulares, que são essas aqui, tem vida limitada, ou seja, as células elas têm um tempo curto de vida e tem uma alta regeneração. Significa dizer que existe uma proliferação constante, mitose constante dessas células. E pode ser subdividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, glândulas sebáceas, sudoríparas, são formadas por tecido epitelial glandular. Tem a mesma origem biológica das duas, revestimento e glandular. E quando a gente fala de glândulas como tireoide, glândulas como adrenal, também são formadas por tecido epitelial glandular e tecido epitelial conjuntivo. Então, a glândula, ela tem tanto tecido epitelial glandular quanto tecido conjuntivo, porque o tecido epitelial glandular sozinho, como é tecido epitelial, não é vascularizado. Então, precisa de tecido conjuntivo para suprir as necessidades metabólicas desse tecido. O tecido epitelial ele pode ser queratinizado. Então, existem algumas regiões do corpo da gente que ele realmente é queratinizado, como, por exemplo, na pele. Então, na pele, a gente tem queratina, que é uma proteína que dá uma resistência maior, que dá uma impermeabilização à pele da gente, evita com que haja perda de água excessiva. À medida que as células elas estão proliferando, se a gente levar em consideração aqui o tecido epitelial é formado por queratina? Não. Não.
Não, porque tecido epitelial na pele da gente, a gente tem queratina, é keratinizado. Mas se a gente falar, por exemplo, tecido epitelial do trato gastrointestinal, das mucosas, não é keratinizado. Então, não é uma característica geral do tecido epitelial. Ele pode ser keratinizado. Outra característica que pode também estar presente é a presença de microvilosidades. Então, ele pode ter, em algumas regiões do corpo da gente, o tecido epitelial pode ter a presença dessas microvilosidades ou microvilos. São especializações que o tecido epitelial pode ter. Pode, não é característica geral. Então, se a gente falar aqui em 3 camadas de tecido epitelial, essa camada aqui, superficial, ela está em contato com o que a gente chama de membrana basal, formado por fibras, por matriz, e aqui embaixo eu tenho o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, tecido epitelial. Essas células aqui da camada basal são células que estão em intensa atividade proliferativa. Então, na pele da gente, a gente tem células-tronco, nessa camada basal aqui, que é a camada mais o que está em contato direto com a membrana basal, em contato com o tecido conjuntivo. É a mais profunda, não é a mais superficial. Superficial seria a de cima. Então, essa camada mais profunda, então, aqui seria a camada mais superficial, em contato com o meio ambiente, meio externo, e aqui a camada mais interna, mais profunda. Essa camada é a camada basal e está em constante proliferação. À medida que essa célula ela prolifera, a partir de uma célula formam-se 2. Então, aqui eu tenho a formação de uma outra célula, de 2 células, que vai empurrando as células de cima. De maneira que, se não houvesse descamação da pele, a pele da gente já está muito grossa e ia morrer de qualquer jeito, porque não ia ter nutrientes chegando lá em cima. Mas o que acontece é que, à medida que essa proliferação acontece, as células, essa daqui, por exemplo, que está mais na superfície, quanto mais na superfície, maior a produção de queratina. Então, essas células estão altamente queratinizadas, e a queratina, apesar de ser uma proteína que está associada com proteção, que está associada com diminuição de evaporação, de perda de água, é uma proteína que mata a célula. Ela é letal para a célula. Então, quanto mais queratinizada, mais próxima da morte. Então, significa dizer que essas células que estão na superfície são células altamente queratinizadas, aquelas que têm queratina, e morrem. Então, de maneira que na pele da gente, essas células, elas ficam até numa morfologia diferente. Ao invés de ser mais quadrado, mais colunar, elas são assim, pavimentosas. Elas são mais achatadas, ricas em queratina, e são essas células que estão sendo descamadas. Mesmo que a gente não passe uma esponja, uma buchinha na pele da gente, a gente tem liberação, né? Essas células elas saem. Tanto que quando você vai analisar, por exemplo, esse material, você vai encontrar células aqui, mesmo que ninguém tenha sangrado nessa célula, nessa cadeira. Porque tem células que vão estar se descamando o tempo inteiro da pele da gente. Pessoas que têm rinite alérgica, problemas respiratórios de maneira geral, não devem ter dentro do quarto carpete, urso de pelúcia, sofá de pano, porque todo material de pano armazena esses restos de células, que por sua vez é uma fonte orgânica de alimentação para os ácaros que deflagram essas alergias. Bem, então por isso que tem queratina sim, só que nem todo epitélio ele é queratinizado. Região de mucosa você não tem essa queratina. O tecido epitelial ele pode ser classificado de acordo com o número de camadas e de acordo com o formato dessas células. Em número de camadas, eu tenho epitélio simples ou estratificado. Simples só tem uma única camada. Então, aqui, essa camada aqui é única,
e forma o tecido epitelial. Então, como é única, eu digo que é um epitélio simples. Aqui embaixo é a lâmina própria com tecido conjuntivo. Então, tem uma única camada, tecido epitelial simples. Tem mais do que uma camada. Aqui, por exemplo, são várias camadas. Tecido epitelial estratificado. Aqui embaixo, a lâmina própria, para baixo dele, tecido conjuntivo. Vejam o que eu tinha desenhado no slide passado. Essas células aqui, elas têm uma morfologia diferente dessas células aqui em cima. E, inclusive, na pele, essa camada daqui de cima que está se descamando, que tem até uma coloração diferente do resto, é chamada de camada córnea. Camada córnea é aquela camada altamente queratinizada que na pele da gente está descamando. Tem diferença, inclusive, de regiões do corpo da gente. Então, se a gente olhar tecido epitelial da palma das mãos ou dos pés e uma região, por exemplo, daqui do antebraço, a gente vai ter um tecido epitelial mais espesso nas mãos ou nos pés, que é região de mais atrito. Quanto mais atrito a gente tem, maior o número de camadas. Mas, independente do número de camadas, sempre na pele da gente é tecido epitelial estratificado. Tem muito mais do que uma camada, tá? Quanto à forma, ele pode ser ou pavimentoso, aqui, que é mais achatado. Em azul eu tenho sempre a lâmina própria nessas imagens. Então aqui é achatado, que é pavimentoso. Cúbico, formam quadradinhos, né? Aqui embaixo, colunar, ele é mais alto do que achatado. E todos esses três, eles são classificados como epitelial simples e cúbico. Simples e pavimentoso. Simples e colunar. Porque são duas classificações diferentes. Ele é uma coisa e outra. E pode ser também estratificado pavimentoso. Então, estratificado que tem mais do que uma camada. Pavimentoso porque tem esse formato achatado. Quando a gente classifica o tecido epitelial estratificado em relação a formato, a forma das suas células, a gente se baseia sempre na camada mais superficial. Então, apesar de ter células aqui que são colunares, aqui embaixo, a gente sempre avalia a superficial. Então, aqui, tecido epitelial estratificado pavimentoso. Aqui é uma imagem, uma lâmina HE, mostrando esse epitelial. Uma outra possibilidade é epitélio de transição, onde as células elas não são nem cúbicas, nem colunares, colunares também chamadas de prismáticas, e nem são pavimentosas. Então, como não são nenhuma dessas três, como esse não é nenhuma das três, é chamado de epitélio de transição. O epitélio de transição, em geral, ele está mais associado a regiões que estão sofrendo muito impacto, muita lesão, muito estímulo lesivo, digamos assim. Então, por exemplo, na traqueia de fumantes, você tem uma substituição por epitélio colunar em epitélio de transição. São células mais resistentes do que o tecido epitelial colunar. Abaixo do tecido epitelial, a gente tem tecido conjuntivo, mas antes do tecido conjuntivo você tem a membrana basal. A membrana basal ela é formada pela fusão das lâminas basais ou pela fusão de uma lâmina basal e fibras reticulares. Então, essa membrana basal aqui ela não vai ser formada por células, e sim por proteínas que vão estar ajustando, né, permitindo a adesão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Então, sempre entre o tecido epitelial e o conjuntivo, eu vou ter a membrana basal. As células do tecido epitelial são células polarizadas. Elas, em geral, elas têm uma região apical e uma região basal. A região apical é aquela que fica voltada para o extremo oposto à membrana basal.
E a membrana basal, ela está em contato com a superfície basal da célula. Em relação ao tecido epitelial glandular, ele é tecido epitelial. Então, durante o processo de embriogênese, durante a formação do embrião, algumas dessas células elas migram a partir do tecido epitelial e formam o tecido glandular, epitelial glandular. Se diferenciam e dão origem a glândulas que são células que se organizam em estruturas secretoras. Podem secretar tanto carboidratos, lipídios ou proteínas ou uma combinação deles três. Bem, então, falando de tecido epitelial de maneira geral, são essas características gerais. Se é vascular, células justapostas, pouca matriz. Tecido conjuntivo, diferentemente do tecido epitelial, que tem as suas células bem justapostas umas às outras, ele é formado por células que, em geral, são pouco distantes entre si. E essa distância permite que exista a presença de matriz extracelular. Essa matriz extracelular, em geral, é formada por água, proteínas, glicoproteínas, que são produzidas pelas próprias células do tecido conjuntivo. Então, as células elas produzem e secretam substâncias que são armazenadas entre uma célula e outra. E essa matriz extracelular vai servir também para fazer com que haja difusão de moléculas entre as células do tecido conjuntivo. E vai permitir, em algumas circunstâncias também, que haja movimentação de células no tecido conjuntivo. No tecido epitelial, as células não se movimentam de uma camada para outra, elas vão sendo empurradas à medida que elas proliferam. Mas no tecido conjuntivo, se a gente pensar na derme, na pele, eu tenho a epiderme, que é o tecido epitelial, e tenho a derme, que é o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, eu tenho células que fazem parte do sistema imunológico. Então, eu tenho macrófagos, tenho neutrófilos, e essas células elas podem migrar, vir do sangue, migrar para o tecido conjuntivo e se movimentar dentro desse tecido conjuntivo. É um tecido altamente vascularizado, então tem muito vaso sanguíneo no tecido conjuntivo, e uma característica importante que é a presença dessas fibras do tecido conjuntivo, principalmente colágeno e elastina. Aqui uma imagem mostrando uma trama de fibras. As mais grossas são fibras de colágeno e as mais fininhas elastina. Tanto colágeno quanto a elastina vão ser importantes para dar resistência à pele e alguma flexibilidade também. O tecido conjuntivo ele é subdividido em vários tipos diferentes. Tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que tem na pele da gente, que pode ser frouxo, denso, e o denso ainda modelado e não modelado. Tecido conjuntivo com propriedades especiais, então você tem o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido reticular, que é o sangue ou hematopoético, o tecido mucoso, e o tecido conjuntivo de suporte, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, todos esses aqui, apesar de terem diferenças entre si e peculiaridades, todos eles são vascularizados, têm matriz extracelular, têm presença de fibras. Exceção, tem um que não é vascularizado, cartilaginoso. Cartilagem não é vascularizada, mas existem estruturas que apoiam esse tecido cartilaginoso formado por tecido conjuntivo propriamente dito. São proteínas. O colágeno, ele vai formar principalmente as fibras colágenas, e aí existem vários tipos de fibras colágenas. Aí você tem colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, mas todos eles são produzidos a partir de uma proteína única, que é chamada de tropocolágeno. Então, o tropocolágeno ele é formado por algumas células, por exemplo, os fibroblastos na pele, no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, esses fibroblastos produzem o tropocolágeno e secretam para a matriz. E dependendo das enzimas, das metaloproteinases que tem na matriz, esse tropocolágeno ele vai sendo polimerizado. Então, dependendo de como ele está sendo polimerizado, gera colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, tipo 3 e assim por diante. Mas todos eles são formados a partir do tropocolágeno. E as fibras elásticas são produzidas a partir da elastina, que é a proteína.
Isso. Na verdade, você tem uma proteína que ela vai ter uma estrutura primária, secundária, terciária, que seria o tropocolágeno. E o tropocolágeno, se organizando, se polimerizando, ele forma uma estrutura quaternária que vai ser o colágeno, dos vários tipos de colágeno. E tem alguns tipos de colágeno que são mais específicos para uns tecidos do que em outro. Por exemplo, o colágeno tipo 1 é o colágeno mais resistente, presente no osso, no tecido cartilaginoso, fibroso. Tá, aqui uma lâmina nessa coloração de HE, hematoxilina e eosina. Essa coloração é a coloração mais básica que existe, muitas vezes chamada somente de HE, hematoxilina e eosina. Ela vai corar o citoplasma das células de rosa, em tom mais rosa, e o núcleo da célula mais escuro, um roxinho, preto, dependendo da intensidade da coloração. Então, sempre que colar uma célula com um tecido com HE, rosa e preto vão ser as cores predominantes. Às vezes um rosa mais intenso, rosa menos intenso, depende da quantidade de células. Vejam que aqui eu tenho muita célula, está um rosa mais forte. Aqui eu tenho menos células próximas umas às outras, e aí eu tenho um rosa menos forte. Aqui na pele eu tenho tecido epitelial, na epiderme, e isso tudo aqui é tecido conjuntivo propriamente dito. Primeiro, conjuntivo propriamente dito frouxo e conjuntivo propriamente dito denso. Aqui, o propriamente dito frouxo, eu tenho uma consistência mais delicada, mais flexível e pouco resistente às trações, porque tem menos colágeno. Aqui no conjuntivo denso tem mais colágeno, então tem maior resistência às trações. O tecido frouxo ele vai apoiar e nutrir o tecido epitelial, então como ele é vascularizado e está em contato com o tecido epitelial, os nutrientes, tudo que chega através dos vasos sanguíneos, chegam a partir do tecido conjuntivo e por difusão, célula a célula, vai chegar até o tecido epitelial. Aqui no tecido conjuntivo, eu tenho uma função grande relacionada ao sistema imunológico, porque quando tem qualquer infecção, por exemplo, existe uma ativação do sistema imunológico para que as células do sangue, algumas células do sangue, né, os neutrófilos, leucócitos, de maneira geral, eles migrem em direção ao tecido conjuntivo. Então, eles migram e vão para o local onde a bactéria se instalou, para evitar que haja uma alastração daquele micro-organismo, para tentar dizimar, acabar com ele logo no início. Aqui a gente viu que quanto mais precocemente você ataca micro-organismo e destrói, mais fácil vai ser a destruição, a interrupção daquele processo infeccioso, porque bactérias elas se dividem por mitose muito rápido. Então, se você deixar um tempo, esse tempo curto pode ser um tempo suficiente para uma proliferação extensa. O tecido conjuntivo propriamente dito, denso, ele tem propriedades semelhantes ao conjuntivo frouxo, só que tem a quantidade de colágeno maior do que o frouxo. E pela presença de colágeno, ele maior do que no frouxo, ele pode ser classificado ainda como modelado e não modelado. A diferença nessas duas imagens dá para perceber. No modelado, eu tenho as fibras num único sentido. No não modelado, eu tenho sentidos diversos. Qual a importância desse tecido modelado e não modelado? No modelado, por exemplo, eu vou ter a presença dele em regiões onde sofra pressão só por um lado, só em um sentido, melhor dizendo. Então, por exemplo, no tendão, você não tem pressão no tendão, tração no tendão, em tudo quanto é região. No tendão, é de um lado ou do outro. Então, como é simplesmente nesse sentido, as fibras elas se organizam num sentido único. Então, é chamado de tecido denso modelado. Se eu fizer tração nesse sentido, o rompimento do tendão rapidamente acontece.
Agora, nesse tecido aqui, não modelado, ele em geral sofre tração de todos os lados. Se você puxar ele assim, ele tem alguma tração, ele tem alguma resistência. Mas se puxar assim, também tem resistência. Então, existe uma diferença na localização desses tecidos no corpo, de acordo com a função daquele órgão no organismo.